Olá, neste vídeo eu quero falar para vocês sobre pontos fixos e contrações. Então, para começar, vamos definir os objetos principais deste estudo, tá? Deste vídeo. Então, seja X um subconjunto de Rn. Então, aqui só observando no início, eu acho que durante todo esse vídeo você pode trocar aqui, se você quiser, Rn por um espaço normal, um espaço de Banach. Tá bom? Mas eu vou considerar Rn aqui porque o meu foco no futuro é provar teoremas de análise no Rn. Tá ok? Então, seja x um subconjunto de Rn. Então, f uma função definida em x, que está contida em Rn, chegando em Rn. Então, essa função é uma contração. Então, f é uma contração se existe um número real lambda entre 0 e 1. E uma norma em Rn, para a qual nós temos o seguinte: f de x menos f de y, a norma disso é menor ou igual que lambda vezes norma de x menos y, tá? Isso para todo x em x, certo? Então, se isso acontece em x, então f é uma contração em x, ok? Então, um exemplo aqui de contração você considera um conjunto aberto e convexo em Rn, e f é uma função que vai de U em Rn, de modo que a norma da derivada de f está entre 0 e 1, aberto. Tá? Então, usando a desigualdade do valor médio para todo x e y pertencente a U, desigualdade do valor médio, e mais o fato de U ser convexo, tá? Se U é convexo, se U é convexo, então dado dois pontos, x e y, nós temos que esse segmento está dentro de U, tá? Então, usando a desigualdade do valor médio, nós encontramos esta desigualdade, e aqui, neste ponto, nós usamos que a norma da derivada está entre 0 e 1. Então, esse aqui é o nosso lambda, logo é uma função com essa característica, tá? Definida no aberto, é uma contração, tá? Da maneira como eu defini aqui anteriormente. Tá? Então, f é uma contração. Então, e agora, bom, já definiu que é uma contração, e agora ponto fixo, tá? Então, x pertencente a x é um ponto fixo da aplicação f, definida em x, chegando em Rn. Ele é um ponto fixo se f de x é igual a x, tá? Então, por isso que aqui tem Rn e Rn, certo? Então, o ponto fixo de x é um ponto do domínio de f, tá? Que f desse ponto é igual ao próprio ponto, tá? F de x igual a x. Eu vou deixar como exercício para vocês o seguinte, mostrar que uma contração tem no máximo um ponto fixo. Então, se uma contração tem um ponto fixo, esse ponto fixo é único, ok? Então, é bem simples, eu sugiro que tente fazer por contradição, tá? Suponha que a contração tem dois pontos fixos distintos e obtenha uma contradição, tá? Deixa eu só começar aqui para ajudar um pouco. Não é muito difícil, mas pelo menos para dar uma indicativa, tá? Você supõe que A e B são pontos fixos da contração F, e aí você parte dessa norma, que é igual a f de A, norma de f de A, menos f de B, e aí usa que é uma contração, tá? Aí daqui você continua, é bem tranquilo, tá? Isso é menor que lambda vezes alguma coisa, certo? Então, fica aí o exercício, tá? Mostrar que uma contração tem no máximo um ponto fixo, certo? Então, o bacana dessa teoria de ponto fixo é que ela nos ajuda a resolver equações do tipo f de x igual a b. Então, se eu quero encontrar um x, se eu quero encontrar uma solução, um valor de x que satisfaz essa equação, isso é equivalente ao encontrar um ponto fixo dessa aplicação que se definida por f de x, caso f de x mais x menos b. Então, por exemplo, se eu encontrar um ponto fixo dessa aplicação, então se eu encontrar um x, tá ok? Isso aqui é igual a que se de x é igual a x, então eu corto aqui o x
com x e acabo encontrando que f de x tem que ser igual a b, certo? Então, a gente vai usar isso no futuro, tá? Usar essa teoria de ponto fixo para resolver uma equação desse tipo aqui, certo? Mas não nesse vídeo. Tá? Então, vamos ao teorema do ponto fixo para contrações. Então, o que diz esse teorema? Então, diz o seguinte. Então, seja f um conjunto fechado de Rm e f uma função, f no caso, uma função que vai de f em f, uma contração. Então, acontece o seguinte. Então, para todo x0 em f, a sequência das iteradas de f de x0. Então, isso aqui significa que eu estou compondo, fazendo f de fk menos 1 de x0, certo? Então, que significa composição, tá? Então, essa sequência converge para um certo valor, para um certo ponto A, certo? E esse ponto A, ele é um ponto fixo de f. Tá? Aqui está subentendido que eu devia ter colocado aqui, tá bom? Esse A pertence a f, certo? Então, para eu obter, então no final das contas, tá? O importante aqui é que para obter um ponto fixo de f, eu faço o limite, basta eu fazer o limite, escolher um valor qualquer, escolher um ponto qualquer de f e sair iterando fk de x0. Então, fazendo f de x0, depois f de x0, depois f de x0 e por aí vai, tá? Esse é o significado desta expressão aqui, ok? Então, vamos à demonstração deste teorema. Acho que faltou alguma coisa aqui. Ah, tá. Este ponto fixo será único, tá? Ele vai ser único... Bom, basta mostrar que é um ponto fixo, tá? Pelo exercício que eu propus, como eu já estou supondo que f é uma contração, ele vai, no final das contas, vai ser único. Então, esse exercício aqui vai ser um pedaço da demonstração deste teorema aqui. Ok? Teorema do ponto fixo das contrações. Então, vamos à demonstração. Para começar, observe o seguinte. Então, aqui, o que eu estou fazendo daqui para cá é simplesmente usando que esse índice que está aqui significa a composição. Esses índices, enfim, que significam composição, tá, de f. Então, estou só usando isso mesmo, tá? Que é a composição. Então, aqui eu retirei um f para fora, fiquei com fk. Aqui eu também retirei um f para fora, fiquei com fk menos 1. Então, usando que f é uma contração, tá? Suponha que lambda é a constante, tá? Da contração. Então, nós temos que esse termo é menor ou igual que este, tá? Então, aqui eu estou retirando o f, tá? E aí acabo colocando o lambda aqui e ficando com a parte que está dentro do f, tá? Que são esses termos que estão aqui, certo? Então, usando que f é uma contração. Então, bom, da mesma forma que eu fiz daqui para cá, eu posso aplicar o mesmo procedimento até zerar este expoente aqui, tá? Então, quando eu zerar este expoente, eu vou ficar aqui com k igual a 1. Então, no final das contas, aplicando esse processo k vezes, eu obtenho que lambda, tá? Então, cada vez que eu aplico o processo, eu retiro um lambda aqui para cá, tá? Então, no final das contas, eu vou retirar k vezes o lambda, tá? E quando eu fizer isso, eu acabo obtendo esta expressão, certo? Então, só que eu esqueci aqui de falar logo no começo, eu estou escolhendo aqui um x0 arbitrário de f, e vamos supor que f de x0 é diferente de x0, tá? Porque se f de x0 for igual a x0,
acabou, né? Não temos o que fazer. x0 já vai ser um ponto fixo de f. Tá? Então, nós temos isto, tá? Observando aqui que lambda, tá? Por f ser uma contração, lambda está entre 0 e 1, aberto no 1. Tá? Então, portanto, este processo aqui de cima, este processo foi feito aqui em cima, ele vai nos dar o seguinte. Então, agora no lugar de FK mais 1, eu vou colocar um FK mais P. Então, aqui eu vou ter um certo expoente e aqui um expoente diferente. Tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou, entre esses dois termos aqui, eu vou somar e subtrair vários termos. Então, por exemplo, aqui, ó, o primeiro, eu somei e subtrair estes termos aqui, que são iguais, tá? Então, se eu cancelar, então eu poderia cancelar aqui, né? Então, estou somando zero, digamos assim. Então, fazendo isso várias vezes até decrescer. Então, aqui eu fiz com K mais P menos 1. Então, eu sempre vou subtraindo aqui até chegar no P igual a zero, certo? No caso, até o P igual a 1, tá? Que é esse daqui, que é esse termo daqui, até ficar com F K mais 1, certo? Então, agora usando a desigualdade triangular, então, usando a desigualdade triangular deste com este, depois deste com o outro que aparece aqui, e este com este, e mais esta observação que foi feita aqui em cima, nós obtemos que todo esse pedaço aqui é menor ou igual que este termo, tá? Então, no final das contas, quando eu aplicar esse processo que foi feito aqui em cima, cada uma dessas parcelas que vão aparecer aqui pela desigualdade triangular vai ter k elevado a uma certa potência, tá? Por exemplo, essa daqui, que é a última, isso aqui vai dar exatamente esse termo daqui, ó, que seria o k, que seria lambda elevado a k, tá? Então, é quando o i é zero. Então, quando o i é zero, tem um lambda elevado a k, certo? E aí, daqui para cá, os expoentes vão crescendo até chegar neste daqui, certo? É só você observar, né? Aqui tem k, aqui ele botou k para fora. Então, esse daqui vai colocar k mais p menos 1 para fora, que é exatamente quando chega aqui na última parcela, né? quando eu faço i igual a p menos 1, aqui em cima, certo? Então, certo, só que aqui eu tenho um pedaço de uma série geométrica, então um pedaço de uma soma total de uma série geométrica, né? Então, eu posso trocar este pedaço, eu posso completar a série e usar que essa série é convergente, porque lambda, observe que lambda está entre 0 e 1, tá? Então, isso é uma série geométrica convergente, tá? E a soma total da série dá isso daqui, certo? Então, daqui para cá, foi feito só fiz completar a série e colocar o valor da soma, certo? Então, aqui fico com... Então, a soma dessa série aparece aqui esse termo, né? Que é o primeiro termo da série, que é quando eu faço i igual a zero. Então, é o A1 dividido por 1 menos a razão, tá? Da série, certo? Só que como lambda está entre 0 e 1, quando eu faço k, e aqui eu tenho lambda elevado a k, se eu fizer k tendeu ao infinito, todo esse pedaço aqui converge para zero, certo? Então, a consequência disso é que essa sequência é uma sequência de Cauchy, certo? Então, eu poderia pensar aqui que eu considerei aqui um certo m e aqui um certo k, tá? Então, para m e k maior que um certo n0, digamos, nós temos que tudo isso aqui é menor que um certo epsilon, já que converge para zero, certo? Enfim, então, essa sequência é uma sequência de Cauchy, só que eu tenho uma sequência de Cauchy em um espaço completo, né, que é o Rn. Logo é convergente, converge para, então seja A o limite dessa sequência,
nós temos que, bom, como f é fechado, nós temos que o limite, então f é fechado e eu tenho que essa sequência aqui está contida em f, logo o seu limite tem que estar em f, tá? Porque f é fechado. E como f é contínua, nós temos o seguinte, então nós temos a igual a este limite aqui, então daqui para cá é simplesmente a conclusão que eu já tirei anteriormente, tá? Só que aí eu posso usar a continuidade para passar esse limite aqui para dentro da f. Então se eu fizer o limite desse pedaço aqui, então dá o limite dessa expressão que está dentro da f, isso aqui converge para a, né? Então eu tenho que f de a igual a. Então a é um ponto fixo de f, certo? Então a é ponto fixo de f. E a unicidade segue do exercício, como eu comentei anteriormente. Para ilustrar o teorema, vamos observar esse exemplo aqui, tá? Então, nesse exemplo, eu estou considerando uma função f que tem uma característica parecida com a de ser contração, só que aqui não aparece o lambda. Aqui, não tem lambda aqui, ou seja, o lambda é igual a 1, certo? Caso tenha lambda, mas lambda é igual a 1, que não é o caso da nossa hipótese. Tá? Então, está sendo retirada a hipótese de que lambda está entre 0 e 1 aberto. Então, estou colocando lambda igual a 1, certo? Então, é o que eu vou mostrar para vocês. Vou apenas colocar o exemplo aqui, tá? Aí vocês fazem. Vou dizer mais ou menos o procedimento. É que esta função aqui, eu vou dar um exemplo de uma função com esta característica que não tem ponto fixo, tá? Uma função definida de um fechado. Então, o exemplo é o seguinte. Então, considerei f da reta na reta. Então, f dada por essa expressão, certo? Então, vou deixar como exercício para vocês mostrar que f' de x é menor que 1, tá? Para todo x, pertence aos reais. E também que f de x acho que é maior que x, certo? Para todo x pertencente aos reais. Então, essas duas características que eu escrevi agora, a primeira mostra que f satisfaz essa condição, tá? Então, aí para isso você pode usar o teorema do valor médio, certo? E a segunda vai mostrar que essa daqui, né, f de x maior que x, mostra que f não tem ponto fixo, né? Porque se isso aqui acontece, se isso aqui acontece para todo x, então não vai existir x tal que ocorra a igualdade, certo? Então, só para ilustrar que não podemos considerar lambda igual a 1, tá? Inclusive, isso apareceu aqui, né? Aqui, ó. Mas, obviamente, poderia ser que existisse alguma outra demonstração, tá? Tal que conseguisse englobar essa situação. Tá? O fato é que não existe porque nós temos um contra-exemplo aqui. Então, outro exemplo, tá, para ilustrar, é que a condição de f ser fechado, ela também não pode ser retirada, tá? Então, eu não posso trocar o f do teorema, cadê? Que eu não posso trocar aqui, não posso retirar esse fechado, tá? Então, eu preciso de uma função que esteja definida de um fechado, chegando em um fechado também, certo? Então, então, o exemplo disso, basta você considerar esta função de novo na reta, tá? F que vai de intervalo que vai de 0 até meio, e chegando de 0 até meio, f dada por esta expressão. Então, você checa que f' de x é menor que 1, tá? Na verdade, acho que é até menor que 1 sobre 2. 1 sobre 2, tá? Então, que é menor que 1, certo? Então, é uma contração, mas essa função aqui ela não tem ponto fixo também, assim como a anterior. Ok? Certo. O interessante é o seguinte. Bom, observa aqui só para comentar. Aqui nesse caso aqui eu considerei uma função. Eu tenho essa condição aqui e eu estou pegando uma função f que definida na reta. Tá? Então o problema aqui foi de pegar f na reta. Porque, como vai me dizer essa observação aqui, é o seguinte. Se eu considerar x um conjunto compacto e f com esta característica aqui, tá? Parece
essa característica aqui de parecer ser uma lambda contração, tá? Só que aqui no caso tem um lambda igual a 1, tá? Que seria o caso do exemplo que eu comentei agora há pouco. Então, esta condição aqui, sim, garante que f possui um único ponto fixo, tá? Vamos demonstrar isso, tá? Então, vamos demonstrar. Então, de fato, então vamos chamar de A um elemento de x que é um ponto de mínimo desta função. A função é φ, que vai de x na reta, definida por esta expressão aqui. Então, como x é compacto, então essa função aqui, ela atinge um mínimo, certo? Então, ela tem um mínimo que é atingido. Então, eu estou chamando de A o ponto que é elevado no mínimo de f, tá? Então, f, no caso, φ de A é o valor mínimo dessa função aqui. É o menor valor que esta função aqui assume em x, que é um conjuntor compacto, certo? Então, suponha que φ de A que isso aqui, tá, por definição, é diferente de zero, certo? Então, fazendo essa hipótese aqui, eu vou obter uma contradição. Então, se isso acontece, agora eu vou calcular φ de f de A, tá? Então, φ de f de A é esta expressão aqui, por definição, tá? Então, aqui é só vir no lugar de x, colocar f de A, e aqui no lugar de x colocar f de A. Aí, por isso que aparece aqui, f de A, certo? Só que como f é uma contração, na verdade não é que é uma contração, né? Como f está sobre essa condição aqui, sobre esta condição, nós temos que este termo é menor que este. Só que por definição, nós temos que a norma de A menos f de A é igual a φ de A. Logo, eu encontrei um valor, eu encontrei aqui que f, no caso, eu encontrei que φ de A não é o menor valor da função, né? Porque eu estou obtendo aqui um outro valor da função que é menor ainda que esse valor. Tá? Então, está contradizendo o fato de φ de A ser o valor mínimo da função. Estou encontrando um valor menor que o mínimo ainda, né? Então, está uma contradição, logo, nós temos que φ de A tem que ser igual a zero, desculpa. φ de A igual a zero, né? Então, como φ de A é isso daqui, então eu tenho que f de A é igual a A. Certo. Agora vamos mostrar a unicidade, tá? Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Coloquei aqui, um único ponto fixo. Certo? Então, já mostrei que tem ponto fixo, que é o A é o ponto fixo. Vamos supor que F tenha um outro ponto fixo, B. Tá? B diferente de A. Então, fazendo a continha aqui, então escrevendo norma de A menos B. Então, isso dá igual a norma de F de A menos F de B, tá? Porque essa aqui é igual a A, isso aqui é igual a B. Como F está sobre esta condição aqui, nós temos que esse termo aqui é menor que este. Logo, nós temos um absurdo, né? Ó, esse número é menor que ele mesmo. Então, tem que um número é menor que ele mesmo, tá? Isso é um absurdo, certo? Então, não pode existir um B, um outro ponto fixo, para F. Isso aqui não pode acontecer, certo? Uma observação que ajuda bastante na hora de encontrar ponto fixo é a seguinte. Bom, suponha que f é uma função que vai de x em x, que é uma contração, tá? E suponha que o conjunto x ele contém um conjunto fechado, tal que f desse fechado está contido no próprio fechado, tá? Então, isso implica que f possui um ponto fixo. Isso implica que f possui um ponto fixo, porque eu posso restringir essa função aqui ao conjunto, esse conjunto fechado, tá? E aí aplicar a esta função restrição o método iterativo que eu provei agora há pouco, tá? Então, aplicando o método para esta função aqui, agora sim vai estar definida em fechados,
vai estar definido no fechado, chegando no fechado, que é uma contração, certo? Então, aí, essa função tem um ponto fixo, e ele será um ponto fixo da f, grandona. Eu só perco a unicidade, mas tudo bem. Se eu estou só querendo encontrar ponto fixo, tranquilo. Certo, então só ilustrando aqui, né? Geometricamente, o que é que significa? Então, aqui está f, ela está definida aqui nesse conjunto x, chegando em x. Digamos que o conjunto f fechado é esse retângulo aqui azul, tá? Então, essa condição aqui diz isso daqui, que todo esse retângulo é mandado aqui dentro desse outro retângulo, tá? Então, essa observação vai ajudar na demonstração do próximo resultado, certo? Então, lema, seja f definido em x, chegando em Rm, é uma lambda contração. Então, a contração com constante lambda, certo? Então, se existe uma bola contida em x, tal que isso aqui acontece, então f possui um único ponto fixo, certo? Aqui, o ponto-chave, bom, em primeiro lugar, isso aqui sempre vai acontecer. Eu sempre posso encontrar um R tal que isso aqui aconteça, tá? Depende também do X, né? Se o X ele contém, sei lá, contém algum conjunto aberto, tá? Então, o ponto-chave aqui, na hora de usar esse lema aqui, é encontrar esse R aqui, tá? É o que a gente vai fazer mais na frente. Então, esse é o ponto-chave, encontrar uma bola, pode ser uma bola bem pequenininha, mas que tem esta propriedade aqui. Então, essa propriedade vai nos dar que f possui um único ponto fixo. Aqui eu não tenho certeza se ele vai ser único. Ele vai ser único aqui na bola, né? Ah, tá. Um ponto fixo, um único ponto fixo aqui dentro. Obviamente. Aqui é um conjunto fechado e tal. Então, aqui dentro dessa bola ele é único. Ok, então vamos à demonstração. Então, para demonstrar esse lema, vamos mostrar que vamos usar a nossa observação, né? Então, nós vamos usar isso daqui, que a gente já observou. Tá? Então, vamos mostrar que f dessa bola fechada está contida na bola fechada. Então, vamos lá. Então, se eu quero mostrar que esse conjunto está contido nesse, eu tenho que pegar um elemento que está aqui, um y, que está aqui, e mostrar que ele está aqui. Então, vou mostrar que esse elemento está aqui. Y pertence a esse conjunto. Tá? Então, seja y um elemento de f dessa bola. Então, se esse y está aqui em f dessa bola, então isso quer dizer que y é igual a f de x, onde x pertence à bola. Tá? Então, agora eu vou calcular a norma de y menos a. Eu quero concluir que essa norma é menor ou igual que r. Se eu concluir isso, aí eu vou acabar concluindo que o y pertence a essa bola aqui, né? Então, vamos calcular essa norma. Então, aqui somando e subtraindo esse termo, tá? F de A. Então, colocando aqui menos F de A e somando com F de A. Não alterou nada, né? Então, tem a igualdade. Aqui, usando a desigualdade triangular, tem esse termo daqui é menor ou igual que este, tá? Menor ou igual que a soma desses dois. Usando desigualdade triangular, né? Que foi. Aqui, daqui para cá, eu estou usando que F é uma lambda contração. Aqui eu estou usando a hipótese, né? Então, por hipótese, eu tenho que... isso daqui, né? Aqui eu estou usando a hipótese. Aqui também. No caso aqui é contração. Ok. Agora, usando que x... Daqui para cá, usando que x... Cadê? Usando que x está na bola de raio centro A e raio R. Eu tenho que esse pedaço aqui é menor ou igual que R. Então, eu tenho essa soma aqui de termos. Somando esses dois, eu obtenho R. Então, era o que eu queria, né? Eu obtive que essa norma é menor ou igual que R. Tá? Isso implica que Y está na bola. Então, eu provei que este conjunto está contido nesse. Tá? Aí, pela observação, eu acabei de fazer, eu tenho que a função f ela vai ter um único ponto fixo aqui. Então, isso daqui, né? Então, f vai ter um único ponto fixo nessa bola, nesse conjunto fechado. Ok.
Então aqui eu fiz uma figurinha só para ilustrar, tá? Essa demonstração, tá? Então aqui era o conjunto f, no caso aqui tem a função f que vai de x, que é todo esse conjunto aqui, digamos assim, tá? X em x, aqui tá a bola de centro A e raio R. Então, lá nós temos que f, cadê aqui? Nós temos essa hipótese aqui, tá? Então, observe que como o lambda está entre 0 e 1, cadê? Como o lambda está entre 0 e 1, nós temos que esse número daqui é menor que R, ou seja, f de A está na bola. Então, f de A acaba caindo dentro dessa bola aqui, tá? Porque essa distância aqui é menor que R, certo? Então, nós temos isso. Aí, na demonstração, eu considerei um certo y, né? Um y que estava, deixa eu ver uma coisa, y que pertencia a f dessa bola, então não implica automaticamente que ele tem que cair aqui dentro, né? Mas é o que eu gostaria de concluir. Então, aqui colocando um caso que seria um caso que eu não gostei que acontecesse, né? Então, digamos que ele caísse fora da bola. Se fosse uma demonstração por contradição, só que usando figurinhas, né? Digamos assim. Então, digamos que esse y está fora. Aí eu tenho aqui essa distância, né? Então, a distância entre y, a distância entre y e f de A, ela tem que ser menor ou igual que lambda r, tá? Se você fazer a conta, vou fazer aqui. Então, temos que f de x menos f de A, norma. Aí aqui, porque f é uma contração, né? Então, nós temos que isso aqui é menor que lambda vezes x menos A. Aí, um ponto aqui importante é que esse x que está aqui, ele pertence à bola, tá? Então, esse pedacinho daqui, ele é menor que R, tá? Então, essa distância aqui, ela é menor ou igual que lambda R. Essa distância daqui, por hipótese, nós temos que ela é menor ou igual que 1 menos lambda vezes R. Aí, que, completando, né, o triângulo, eu tenho que este lado do triângulo ele tem que ser menor que a soma dos outros dois, né? Por desigualdade triangular. Só que se eu somar este pedaço com este aqui, eu obtenho R, né? Então, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer. Na verdade, esse ponto ele tem que estar aqui dentro da bola, né? Certo? Então, no próximo vídeo, eu vou usar esse teorema do ponto fixo para contrações para provar o teorema da perturbação da identidade, certo? E aí com objetivos maiores depois, tá? Provar resultados mais fortes da análise, tá? Do RN, na análise no RN. Ok? Então, até mais.